Boa noite a todas, a todos, a todes, né? É com muita alegria que nós, do Centro de Juventude Cajueiro, nos encontramos com professores, educadores, pesquisadores, amantes da juventude, para esse nosso curso, que é um curso, ciclo de estudos e construção de material pedagógico sobre projeto de vida e protagonismo juvenil. É uma proposta de construção coletiva, de reflexão coletiva sobre projeto de vida e protagonismo juvenil nesta edição de 2023. Meu nome é Luiz Duarte, apesar de estar aí aparecendo Miriam Fábia, que nós estamos usando o meeting da Miriam, mas integro a equipe do Cajueiro, e este curso, esse ciclo de construção de materiais, de partilha, está sendo construído, coordenado, pensado por mim, pelo Vitor, que daqui a pouco se apresenta, fala um pouquinho de quem ele é, e pelo Frutuoso, que daqui a pouco também se apresenta e a gente chama aí para a roda. Mas muito obrigado pela presença de todos vocês. Quando completar toda a turma, seremos aí 30, quase 40 pessoas. Se a gente considera a taxa de desistência natural de formações online, seremos um grupo ainda menor, mas isso para nós é tranquilo, porque o nosso desejo é fazer um processo de construção coletiva, de reflexão coletiva, de materiais, junto com vocês. Mas antes da gente entrar no funcionamento do curso, antes da gente se apresentar, eu quero, para acolhê-los, acolhê-las, trazer a poesia de Cecília Meirelles, que, entre tantas poesias possíveis, pode ser uma poesia que nos ajuda a pensar um pouco da reflexão sobre projetos de vida. E a Cecília Meirelles vai dizer... Deixa eu só aceitar o pessoal que pediu. Cecília Meirelles vai dizer o seguinte: ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. Ou isto ou aquilo. É uma grande pena, mas não se pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou guardo o dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro, o tempo todo. E vivo escolhendo o tempo todo. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas consegui entender, mas não consegui entender ainda o que é melhor. Se isto ou se aquilo. Entre isso e aquilo, escolhemos o tempo inteiro, todo o tempo, o dia inteiro. E falar de projeto de vida, falar de protagonismo, é pensar, entre tantas reflexões necessárias, possibilidades ou não de escolhas. Ou isto ou aquilo. Ou a nossa ação pedagógica em projeto de vida está na direção do protagonismo juvenil, ou está na direção de controle juvenil. Ou isto ou aquilo. E é com essa reflexão da Cecília Meirelles que a gente acolhe vocês, educadores, educadoras,
amantes da juventude, jovens também interessados nessa reflexão sobre o projeto de vida, para esse nosso projeto de 2023 de reflexão, de estudo, de partilha e de construção de material sobre projeto de vida. Muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Gratidão pela resposta positiva de vocês a esse convite ousado. E aí, antes de mais nada, nesse exercício da acolhida, eu chamo aí o Vitor para que ele possa se apresentar, e aí, em seguida a gente dá outro passo. Amigo? Olá, pessoal, boa noite. Obrigado, Luiz, pela acolhida. Frutuoso também. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite. Eu sou o Vitor, sou natural de Lençóis Paulista, no interior de São Paulo. Tenho 35 anos e atualmente sou professor de formação humana, projeto de vida e filosofia aqui em Florianópolis. E é isso, a gente segue juntos partilhando a vida, as descobertas, as aprendizagens que a gente vai trocando aqui nessa noite. Obrigado, Vitor. Estes encontros vão ser facilitados, coordenados hoje, né, de modo especial, coordenados por mim e pelo Vitor, e assessorado aí pelo Frutuoso, que a gente apresenta daqui a pouquinho, mas nós estaremos os três aí nessa função, nessa atividade de coordenando este nosso processo, esse nosso curso, né? Bem-vindo aí quem foi chegando depois. Como eu dizia lá no começo, né? Este curso é uma iniciativa do Cajueiro, de outras instituições comprometidas com a vida da juventude. Acolhemos vocês com muito carinho. E aí, como nós vamos fazer um processo de construção coletiva ao longo desse curso, e aí em seguida a gente vai explicar de modo breve isso, eu queria pedir que a gente pudesse se apresentar, talvez escrevendo ali pelo chat mesmo, né? O nome e de onde a gente está falando, né? Só para a gente ir reconhecendo a geografia, né? Como eu conheço vários de vocês, eu sei que tem gente do Brasil inteiro e de várias regiões do país, mas tem gente que também não conheço e vai ser um motivo de alegria conhecê-los, conhecê-las, né? Então, se a gente pudesse dizer ali no bate-papo os nossos nomes, de onde a gente está vindo, ó, o Paulo Henrique é de São Lourenço do Oeste, aqui de Santa Catarina, o Pedro Goiano, morando por hora em Brasília, não sei se assim pronuncia, a Alessi Padilha, de Manaus, Alice, desculpe, se quiser falar, abre o microfone e me corrigir, Alice. A Natália, do Mato Grosso do Sul, mas em Curitiba, né, Nath? Cleiton, da Bahia. Muito tempo, Cleiton, da Bahia. Falei certo, então. Nayeli, no Acre. No Acre agora são 6h11, né, Nayeli? Elisa, de Minas, mas atualmente em São Paulo. A Leodaine, de Várzea Grande, no Mato Grosso. A Tânia, do Acre. Que bacana, gente, né? Temos aí uma construção coletiva de diferentes realidades, norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul do país, para esse processo, né? Diga, Vitor. Marlon também, eu acho que é um conhecido, Marlon de Vila Velha, acho que você passou ali, ele está por aí. Ai, perdão, Oi, pulei eu o nome. mesmo. Marlon de Vila Velha, perdão, Bem-vindo, pulei. Marlon. Tem o Gabriel também que não escreveu ali, né? Mas olhem a riqueza da possibilidade que teremos juntos e juntas nesse processo. Gente, e aí, como é que esse nosso curso vai funcionar? Nós teremos 5 encontros. Então, serão 5 terças-feiras, onde de 8
às 9h15, 9h30, a gente vai fazer um processo coletivo. Nesse nosso primeiro encontro, a gente vai refletir um pouco mais teoricamente a temática do projeto de vida e do protagonismo juvenil, com o Frutuoso, que a gente vai apresentar ele daqui a pouquinho, e esse exercício do diálogo e da reflexão. Semana que vem, a gente continua esse exercício da reflexão, do diálogo, aprofundando alguns temas a partir da temática de hoje, e se organiza em grupos de trabalho. Se consolidarmos aí as 12 pessoas participantes, que de fato entrarem aqui, talvez a gente faça em duplas ou em trios. Nesse Me escutam? Agora voltou. Desculpa. Então, dia 3 e dia 10, um pouco mais da reflexão teórica. Dia 17 e dia 24, nas semanas desses dias, destas terças, 17 e 24, a gente não tem encontro síncrono com todos os participantes, mas vai ser o tempo nessas 2 semanas para que vocês, organizados em grupo, que a gente vai organizar na semana que vem, possam pensar a produção de algum material. Um plano de aula, um roteiro de encontro para grupo de jovens, um roteiro de roda de conversa, algum material ou outro material que ajude professores e professoras, assessores e assessores, pessoas que vão trabalhar com o projeto de vida a abordarem essa temática do protagonismo juvenil. E aí lá, no dia 31 de outubro, a última terça-feira do mês, nós voltamos a nos encontrar com todos nós juntos e juntas, para que a gente possa socializar. Enviado esse material, a gente vai reuni-lo num único arquivo e vai dialogando com vocês depois, para que a gente possa depois publicar esse material de modo remoto, mas disponibilizar como uma produção deste coletivo de pessoas a partir das nossas experiências. Então, esse vai ser o nosso itinerário, né? 2 encontros mais formativos, de diálogo, de construção coletiva no modo mais reflexivo, 2 encontros, entre aspas, de período de produção de material, e um encontro de socialização de saberes, para a gente enriquecer a riqueza que a gente já vai trazer para apresentar ali no dia 31. E depois a gente publiciza o material. Beleza? Dito tudo isso, a gente agradece muitíssimo a participação, a presença de vocês, convida vocês a conhecerem, né? O Cajueiro tem vários materiais publicados, vários outros cursos, então quem ainda não conhece o Cajueiro, entra para a roda, vem para debaixo dessa árvore, tem espaço para todo mundo, para a gente sonhar e construir outras possibilidades, outro mundo possível. E aí, sem mais delongas, a gente convido vocês para que a gente possa, então, começar a escutar o nosso amigo Frutuoso, um catarinense apaixonado pela juventude, apaixonado pela vida, pelos movimentos sociais, homem do sindicato, professor, matemático, mestre em educação, sindicalista, assessor da Pastoral da Juventude, tem uma longa trajetória aí com as juventudes, gente boa, né, o mais importante é que ele é gente boa, um grande amigo querido, um amigo da juventude, que está nessa construção coletiva do curso, mas que nessa noite vai nos provocar com a reflexão. Então, sem mais delongas, muito bem-vindo, amigo, a casa é sua, a roda é sua, estamos aqui para construir contigo e para te ouvir, né? E pode completar a apresentação, que o lápis é grande, né? Mas passo para ti. Gratidão. Tá bom, obrigado, Luiz.
Obrigado, Vitor. Boa noite a todos, a todas e a todos. Dizendo a minha alegria de estar aqui podendo, nessa noite, ajudar na reflexão, né? Porque, na verdade, é isso. A gente vai... Minha intenção aqui, e os que me conhecem sabem que eu procuro provocar os debates, né? Refletir um pouco para além do que nós comumente estamos acostumados. Eu lembro que quando nós iniciamos, né, a pensar esse curso, um dos primeiros temas, se não foi o primeiro, né, Luiz, e o próprio Vitor não me ajude a mentir sozinho, né, mas um dos primeiros temas que recorreu, né, que surgiu para a gente, assim, para pensar, vamos falar sobre o quê, vamos discutir o quê, foi a questão do protagonismo. E a ideia é que hoje à noite, a gente possa iniciar esse debate. O Luiz já falou que a gente tem 2 encontros na próxima semana, em que a gente vai procurar elementos de reflexão, né? Mas hoje, né, a ideia hoje é a gente entrar muito mais nas questões mais conceituais do que é o protagonismo juvenil, e na semana que vem a gente avançar para aspectos aí que relacionem protagonismo juvenil, projeto de vida e a metodologia, ou as metodologias que a gente pode estar pensando, organizando, enfim, para o trabalho desse tempo, né? Então, acho que a gente tem uma noite, espero que a gente tenha uma noite estimulante, né, no sentido de que a gente possa participar. Vocês têm o espaço do chat para poder estar remetendo questões, perguntas. Tanto o Vitor quanto o Luiz vão estar atentos ao chat. Então, sintam-se à vontade de fazerem os questionamentos, de intervirem, né? E se precisarem chamar atenção de alguma coisa, por favor, né? Interrompam, porque a ideia, ainda que a gente não esteja no modo presencial, o que nos atrapalha um pouco, né? Quer dizer, o modo online nos ajuda porque a gente consegue reunir gente que está lá no Acre a pessoas que estão aqui no sul do Brasil, né? Então, a gente consegue juntar as diferentes regiões e essa multiplicidade de pessoas, saberes e conhecimentos, né? Por outro lado, limita muito porque a gente sabe que as ferramentas digitais, elas não são as melhores que favorecem a participação das pessoas, né? Bom, eu organizei alguns slides, um material, depois, só lembrar, todo esse material vai estar disponível para vocês, né? Eu só não coloco amanhã cedo, porque eu preciso ainda... Esse é um problema de quem faz pesquisa, né? Luiz, Vitor, não sei mais aí quem faz pesquisa, mas a gente sempre vai... Eu sempre sofri, né? Eu ia escrevendo, produzindo, tal, levantando, tal. Aí chega no final, você tem que fazer a verificação das bibliografias, né? E eu acho que a pior parte cara, olha, é um inferno para você levantar tudo aquilo que você escreveu, procurar documentos e assim por diante. E, infelizmente, eu sou assim, eu vou organizando as ideias, pensando as ideias, coletando informações, né? E aí, depois que está tudo pronto, aí eu me dou conta, putz, e agora? De onde que eu tirei isso? Onde que está aquilo? Enfim. Mas eu prometo que durante essa semana mesmo eu já resolvo isso, e pelo menos esse primeiro bloco de mais conceitual, né? Eu quero estar disponibilizando para vocês, além de um conjunto de bibliografias que são interessantes. Não vou disponibilizar todas, porque eu consegui levantar bastante coisa, mas alguma coisa que ajude a gente nessa discussão, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela, né, os slides, e aí vocês fiquem à vontade para questionar, perguntar, ou no chat, ou depois segura as questões e faz depois, né?
porque a gente aí tem um tempo aí de uns 30, 40 minutos, prometo não cansar vocês, e aí a gente abre para as questões, ou traz questões do chat, enfim. Aí fiquem à vontade para isso. E eu vou pedir para os meus colegas me chamem a atenção também do tempo, porque eu tenho um problema sério com o tempo. Enfim, eu me lembro que semana passada não, 2 semanas atrás, eu também participei do curso do ICJ, de Instituto Catarinense da Juventude, e quando eu vi, já estava falando 1 hora. Então, assim, gente, por favor, me chame a atenção, manda eu aligerar, porque senão o negócio vai fluindo e a gente não se dá conta das coisas. Bom, só lembrar o seguinte, né? Agradecer ao Cajueiro por essa oportunidade de estar dialogando com vocês. Eu me juntei à equipe do Cajueiro, a equipe não, né? Enfim, né? Como associado do Cajueiro nesse ano, né? Enfim, e tem sido uma experiência interessante a gente poder dialogar com essas pessoas incríveis e, sem dúvida nenhuma, têm um trabalho extremamente comprometido com a juventude. Mas vamos lá. Deixa eu só me achar agora aqui. Janelas. Acho que é isso aqui. Compartilhar. Isso. Todos bem? Perfeito, Antônio. Perfeito? Beleza. Então, a ideia é que a gente possa iniciar o que nós estamos chamando de ciclos de estudos e construções de materiais pedagógicos em relação ao projeto de vida e protagonismo juvenil. Então, quando nós pensamos a proposta do curso, nós desenhamos ela para que ela aconteça em módulos. Esse primeiro módulo, esse primeiro movimento, é para a gente tratar exatamente do projeto de vida e protagonismo juvenil, né? Para o ano que vem, a gente também está prevendo outros módulos, só que assim, está muito ainda na previsão. Então, nós vamos tratar desse primeiro, enfim, desenvolver esse primeiro módulo, né? Fazer uma avaliação e, após isso, a gente dá os encaminhamentos para o ano que vem. Mas a ideia é que se constitua exatamente num ciclo de estudos, né, cujo tema seja o projeto de vida. Então, a centralidade é o projeto de vida. E aí a gente vai meio que na gravidade desse grande tema, projeto de vida, a gente vai incluindo outras temáticas de relevância. E nós iniciamos sobre o projeto de vida e protagonismo juvenil. Deixa eu ir adiante. Eu sou meio atrapalhado com essas coisas aqui. Bom, a gente está falando de projeto de vida neste momento, e pelo que eu pude perceber lá na identificação de vocês, muitos de vocês são professores e professoras, educadores e educadoras, né? E provavelmente a gente está conversando ou tratando da questão do projeto de vida como um componente curricular, e ele aparece assim na BNCC como um componente curricular. Em muitas redes ele se instituiu como um componente curricular, em outras redes ele ainda gravita por diferentes formas de organização. Mas ele se organizou a partir da BNCC de 2017. Né? Antes disso, antes da BNCC, a gente teve a Lei 13.415, né, do novo ensino médio, lá em 2017, no governo Temer, né, e logo em seguida a BNCC. Eu me junto àqueles que são críticos, extremamente críticos, ferrenhamente críticos, à Lei 13.415 de 2017 e a BNCC. E eu vou ter a oportunidade, durante as minhas reflexões aqui com vocês, de estar apresentando o porquê da minha felicidade e porquê do meu sentimento de que
a Lei 13.415 e, obviamente, a BNCC, elas, na verdade, elas não apresentam uma mudança qualitativa na educação, né? Ao contrário, o que a lei e a BNCC fazem é adequar o sujeito a um nível de assujeitamento às reformas educacionais que aconteceram no mundo nesses últimos períodos, principalmente engendradas pelas grandes agências internacionais, né? Como o Banco Mundial, OCDE, BID e assim por diante, né? No Brasil, ela ganha força com as fundações privadas, Fundação Lehman, Fundação Odebrecht, Fundação Itaú, né? E ganhou respaldo logo ali após o golpe de 2016 no governo Temer, né? Então, quando a gente olha, e é um tanto de documentos, e aí eu citaria a professora Mônica Ribeiro como uma das pessoas que pensam e tem escrito sobre isso, outro é o professor Roberto Silva, eu vou ainda lembrar de qual universidade que ele é, a Mônica Ribeiro é aqui do Paraná, né? Mas eles têm feito um conjunto de críticas de que, efetivamente, tanto a reforma, tanto a Lei 13.415 quanto a Base Nacional Comum Curricular, né, elas se estruturam para uma adequação às condições atuais do capital, né? Então, assim, há um assujeitamento das pessoas, adolescentes, crianças e jovens, dentro dessa perspectiva. A própria ideia de competências, habilidades, que a gente vai retomar aqui, que é da pedagogia das competências, e a gente esteve muito presente na educação na década de 2000, né? Nos anos 2000, principalmente no governo Fernando Henrique Cardoso, e com as publicações dos PCNs, é retomado, evidentemente, sobre uma nova configuração. Observe que tanto lá quanto aqui, se a gente tinha lá na década de 2000, e quando surgem os PCNs, né? Quando a gente tem os PCNs, que são Programas Curriculares Nacionais, quanto hoje, a forma de conceber o governo, a linha que conduz o governo era de matriz econômica neoliberal. E a gente, em 2016, a partir do golpe, em 2017, enfim, o que a gente tem é uma instauração de novo de uma política, se não neoliberal, mas ultra neoliberal. Eu não quero me estender muito à crítica em si, porque acho que existem... A nossa intenção hoje aqui não é aprofundar tanto a crítica à BNCC, não à lei ou à BNCC, mas entendo que o processo, sou favorável a um processo de revogação. Hoje a gente sabe que no MEC já existiu uma minuta sendo discutida de algumas mudanças na lei, né? Mas que, enfim, eu acho que não muda o essencial, que é essa adequação dos sujeitos a uma lógica do capital, uma lógica neoliberal, né? Bom, por isso eu acho que sou favorável, né, a que a gente revogue a lei. Revogue já e revogue, revogue e revogue. Mas, por outro lado, eu entendo também que, mesmo a gente sabendo que determinadas disciplinas, como o projeto de vida, ela surge numa perspectiva de, digamos assim, adequar o sujeito a essa lógica, e, enfim, de adequar esse sujeito a uma perspectiva neoliberal, uma educação neoliberal, enfim. Mas, mesmo assim, eu entendo que existe uma autonomia relativa que professores e educadores, eles têm condições de estar fazendo em sala de aula e se contrapondo a essa lógica pela qual tudo foi instaurado. Eu quero citar um exemplo que vai revelar a minha idade, mas tudo bem, né? Lá na década de 90, quando eu estava na faculdade, havia uma disciplina chamada EPB, né?
Final de 80, começo de 90, por aí, existia uma disciplina chamada EPB. Essa disciplina foi até o finalzinho ali da década de 90, que era Estudo dos Problemas Brasileiros. Essa disciplina, ela surgiu nos currículos escolares, assim como surgiram as disciplinas de Educação Moral e Cívica e EPB, Estudo dos Problemas Brasileiros. Ela surge na Reforma Educacional de 1971, cuja matriz ideológica era do governo militar e era extremamente nacionalista. Enfim, né, aquela coisa do Brasil, ame ou deixe. E a disciplina tinha esse caráter de adequar os sujeitos a essa disciplina, a esse pensamento nacionalista, né, do Brasil ame ou deixe, enfim. Mas a minha surpresa foi que quando eu tive essa disciplina na universidade, então, assim, havia disciplina no ensino fundamental, era educação moral e cívica, no ensino médio, né, ou secundário, você tinha EPB, Estudo dos Problemas Brasileiros, e na universidade, desculpa, Estudo dos Problemas Sociais Brasileiros, e na universidade você tinha EPB, né? E, enfim, o professor que foi trabalhar conosco essa disciplina, por incrível que pareça, ele transgrediu o que a ementa dizia, o que era a proposta do governo militar. Ele nos fez ler o livro As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, né? Quem conhece o livro sabe que ele é um livro extremamente radical de mostrar de que forma esse continente latino-americano ele se constituiu a partir da cruz e da espada, da Espanha e de Portugal, e tudo que se sucede com a designação dos índios. Ele fica ainda naquele período ali da cruz e da espada, não entra no período do racismo e tal, né? Mas, enfim, eu lembro que eu era jovem naquela época, eu lembro que aquele livro ele mudou substancialmente a minha compreensão e meu entendimento sobre a América Latina, sobre mim mesmo, sobre o passado histórico dessas terras, né? E me fez acender um sentido diferente, uma outra percepção que eu não tinha até então. Isso por conta da transgressão do professor. Então, aquilo que não estava posto, a gente conseguiu. Aquilo que não estava posto, não estava na letra da lei, o professor ele conseguiu, que era professor da área de sociologia, ele conseguiu nos mostrar de uma outra forma, num outro contexto. Isso para dizer desse caminho que a gente tem aqui, né? De uma relativa autonomia que, apesar da lei, apesar das normas, apesar do que dizem os documentos, a gente consegue implementar dentro da disciplina projeto de vida, ou quando a gente faz o recorte com o protagonismo juvenil, a gente consegue resgatar esse sentido mais de transgressão, de apontar um outro caminho que não está dado. Bem, quando eu comecei a pensar no curso, ou nesse primeiro momento, a primeira coisa que me veio à mente era o seguinte: por que, numa base nacional comum curricular, por que há preocupação com o protagonismo juvenil? O que faz com o sujeito, lá no MEC, sentadinho, bonitinho, na sua cadeira, um professor, um pesquisador, alguém ligado ao INEP, enfim, dessas diferentes agências, por que aparece a questão do protagonismo juvenil? Como que ele aparece no BNCC? O que tem por trás disso aqui? A gente tem que entender que não há ingenuidade nesses processos, né? Então, assim, por que esse tema retoma? Por que a gente não fala de outras perspectivas e por que a gente quer acentuar o protagonismo juvenil? Isso é de graça? Absolutamente não. O que é esse conceito protagonismo
juvenil, o que é essa categoria, conceito, por que ele está colocado na BNCC, né? Então, esse é um questionamento que me levou... Bom, peraí, se eu estou entendendo que a Base Nacional Comum Curricular, ela vem para assujeitar ou adequar os sujeitos às formas atuais do capital, como que o protagonismo juvenil entra nisso tudo? Por quê? Porque a gente vem de uma tradição, eu venho de uma tradição, eu não sei qual é a tradição de vocês, mas enfim, eu venho de uma tradição da Pastoral da Juventude, em que o protagonismo juvenil ele assume uma outra característica, diferente daquilo que a gente vai ver que está aqui na BNCC, né? Então, ele tem uma outra característica, é uma outra ênfase, é um outro lugar, né? Então, assim, nós precisamos desvelar aquilo que o Paulo Freire fala, né? Nós precisamos desvelar por que esse tema surge para dar aula para os professores de filosofia, de sociologia, né? Enfim, por que isso aparece? O que está por detrás desse tema, dessa discussão? Bom, quando a gente olha a BNCC, a gente vai ver que a BNCC está organizada por um conjunto de competências, né? São 10 competências gerais. Essas competências gerais, depois elas se desdobram em um conjunto de outras competências nas diferentes áreas do conhecimento. Então, nós estamos falando de um engendramento, né? A ideia de competência, ela surge na educação, principalmente na década de 2000, com o livro do Perrenot. Não vou lembrar o primeiro nome dele, mas é o Perrenot, que ele fala 10 competências para ensinar. Ele está lá na década no começo dos anos 2000. Essa discussão já vinha um pouco antes, né? Mas surge ali essa ideia de competências e habilidades, que é no sentido de preparar esse sujeito, de conformar esse sujeito para o mundo ou as formas de organização do trabalho, do capital, enfim, né? Então, não vamos mais falar de aprendizagem, não vamos mais falar de objetivo de aprendizagem, por exemplo, ou que aparece, não vamos mais falar de... Enfim, nós vamos começar a falar de competências gerais, né? Que linka diretamente com essa pedagogia das competências que aparece lá no ano 2000 e que é resgatado agora de novo. Eu falei dos PCNs, né? PCN é Parâmetros Curriculares Nacional. Eu acho que eu dei uma outra definição errada dos PCNs, tá? Mas que tinha isso também. Os PCNs eram organizados também por esse conjunto de competências e habilidades, tá? A gente vai ver aqui nos verbos, quando eu olhei hoje não, esses dias atrás, quando eu estava voltando nisso aqui, a gente vai ver que o verbo utilizar, no conjunto das 10 competências, ele aparece 4 vezes. É o verbo, juntamente com o verbo valorizar, é o que mais aparece. Porque emerge da questão das competências uma ideia de utilitarismo, de pragmatismo, né? Enfim, de gerenciamento, de produção, de busca de resultados, tudo aquilo que um modelo empresarial coloca para a gente hoje em dia, né? E aí a gente tem aqui, nesse conjunto, que chama a atenção, que é muito digamos assim, o que chama a atenção, o que bate os olhos, é isso, é a 10, né? A competência 10. A competência 10 diz o seguinte: agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilização, resiliência e determinação. Esse conjunto aqui, autonomia, responsabilidade, flexibilização, resiliência, determinação,
eles estão muito ligados àquilo que a gente leu, aquilo que a gente, mais ou menos, quando a gente lê os documentos oficiais, está colocado como sendo algo ligado ao protagonismo juvenil, até em alguns momentos tratados como sinônimos. Mas olha só, flexibilidade, o próprio conceito de resiliência hoje em dia tem sido ressignificado dentro da psicologia, a ideia da determinação, né? Então, essas ideias aqui são ideias que até ontem estavam no mundo empresarial e que vêm para dentro da sala de aula, né? Dentro dessa lógica de uma pedagogia das competências, de procurar adequar os sujeitos a uma lógica que a gente está colocado hoje, da lógica de um currículo mais flexível, das atitudes, de comportamentos, busca de resultados, enfim, está colocado dentro dessa lógica. O protagonismo juvenil, ele aparece aqui na competência 5, né? E ele diz o seguinte, eu tenho um slide aqui que vai melhor isso aqui, está aqui, ó. Essa é a competência 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma criativa, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. E exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. No documento como um todo da BNCC, o termo protagonista, ele aparece 14 vezes. Como competência geral, ele aparece aqui, mas depois ele se desdobra nas áreas, como um todo, vai aparecer essa discussão do protagonismo juvenil. Bom, primeira coisa, quando a gente olha esse conjunto aqui, a gente fica pensando, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais. O que isso tem a ver com protagonismo juvenil? Como que você junta Lé com CRE? Eu fico às vezes imaginando como é que esses caras conseguem juntar Lé com CRE. Porque você tem aqui compreender, utilizar a tecnologia para quê que eu preciso disso? Para se comunicar, para acessar, disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas e resolver o protagonismo. Olha só, o protagonismo, ele aparece aqui como resultado da compreensão, utilização e criação de tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica. Caramba! Né? Pelo menos os caras podiam ter sido mais inteligentes, pelo menos isso, né? Então, assim, não tem. O sentido do protagonismo, ele aparece aqui dentro dessa perspectiva. De, primeiro, utilizar, que é a ideia do pragmatismo, utilitarismo, que virou a BNCC, né? Depois, se eu resolvo isso aqui, então eu preciso disso para dar conta disso. Ora, o protagonismo, ele não se exerce, ou ele não tem sentido só a partir da criação, utilização de ferramentas digitais, de informação, comunicação. É muito mais que isso, né? Então, assim, a gente já começa a ter problemas aí, quando a gente abre como a gente começa a olhar as competências. Se a gente for analisar cada uma daquelas competências, a gente tem um conjunto de absurdos cada vez maior, né? Outra coisa, vocês vão ver muito presente no documento que o protagonismo juvenil, ora ele parece linkado com o projeto de vida, ora ele aparece linkado com essa palavrinha aqui, resolução de problemas, né? O Duarte é da matemática, e ele deve saber que existe um livro que é bem anterior à vida dele, né? Que é de 1945, que é A Arte de Resolver Problemas, do Polya. E o Polya vai descrever um conjunto de procedimentos para você conseguir
resolver os problemas. Essa temática ela retorna lá na década de 90, 2000, depois ela volta dentro da discussão da educação matemática e ela vai aparecer de novo aqui da BNCC. Evidente, quando eles falam aqui resolver problema, não restringem isso ao aspecto da matemática. É muito mais que isso, evidentemente. Eles trabalham na dimensão de resolver problemas sociais, né? Ou práticos cotidianos. Agora, a ideia de resolver problemas é, de novo, né, algo que nos remete à ideia prática, fazer. Né? Tem uma autora, depois eu vou lembrar o nome dela, a Maria Alvacugues, enfim, que ela faz uma distinção entre o resolver, o fazer e o agir. Mas eu quero tratar disso mais adiante. Mas vocês verem aqui como assim, as coisas não ordem. É uma coisa em cima... E isso está na BNCC, ok? E as nossas redes de ensino seguiam por isso. E as nossas escolas, os programas, os PPPs, os projetos, os livros didáticos, seguiam por isso. Bom, mas qual é a gênese, então, do conceito? Se não é isso aqui, ou se isso aqui passa a ser... A gente começa a duvidar do que é isso, de que forma isso... Como é que isso veio parar aqui, né? Porque não dialoga com nada do restante. Então, onde é que está a origem do termo? É uma palavra grega, que eu vou arriscar a ler, né? Protagonistas, né? Vocês sabem que eu estudei anos e anos grego, né? Então tem uma influência em grego, né? Enfim, mas que deriva de duas palavras, né? Protos, primeiro, e agonistes, lutador. Ou, de alguma forma, agonia, alguma coisa desse tipo. E na etimologia da palavra, o protagonista é a pessoa que ocupa o lugar central na luta ou na batalha. Como uma vanguarda, né? Aquele que está à frente. Né? E há dois elementos interessantes aqui. Primeiro, um primeiro elemento, né? Que a gente está se tratando de alguém que se coloca à frente, que ocupa o primeiro lugar, né? Numa luta ou batalha. Que não é tranquilo. Né? Outras acepções do conceito vão já dizer o seguinte, isso é muito comum também. O protagonista é o ator principal, né? Quando a gente pensa, né? Então, pera lá, quando a gente pensa ator principal, a gente está falando de teatro, a gente está falando de um cenário, a gente está falando de outras pessoas, e você tira isso aqui, ó, lugar central da luta ou da batalha, lugar da agonia, de fazer o confronto, né? Não está posto em outras formas ou outras maneiras de entender o protagonismo. Né? Então, o protagonismo ele surge exatamente nessa dinâmica, ele aparece com essa cara, com essa dinâmica, né? De pessoa que ocupa o lugar central na luta ou na batalha, ou seja, nas contradições cotidianas que estamos colocados e que vivemos. Né? Bom, como que emerge esse tema para a gente chegar hoje, em 2023, e trabalhar com esse tema? Então, a gente tem anterior à década de 80, a gente tem toda uma efervescência no movimento juvenil. A partir da década de 80, 90, a gente tem uma acomodação desse processo e uma institucionalização de tudo aquilo que se viveu em relação à juventude na década de 60 e 70. Né? Então, começam a surgir documentos a ideia de protagonista, de juventude protagonista, começa a aparecer nos documentos da ONU, né? E aí a gente tem, em 1985, o Ano Internacional da Juventude, 1995, o Plano Mundial de Ação para a Juventude,
e agora, em 2018, a gente teve um outro plano, né? Um outro plano global, mundial, né? Das políticas até 2030. A gente teve, em 1999, instituído o Ano Internacional da Juventude, e a partir de 1999 a gente tem um conjunto de fóruns mundiais de juventude, os documentos começam a usar expressamente o termo protagonismo, enfim. Essas discussões elas começam a emergir e começam a ganhar sentido na sociedade como um todo, dentro dessa emergência de que a sociedade era uma sociedade, quando a gente olhava o recorte latino-americano, a gente tinha uma grande massa de jovens, né? E você precisava, de alguma forma, pensar políticas ou institucionalizar políticas para esse conjunto enorme de população, né? Então, aí o discurso que emerge das organizações não governamentais, a ideia de juventude como categoria específica, categoria social, tudo aparece nessa época. Em 1998, a gente tem os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, eram as de 2000 ainda, 1998, teve lá as diretrizes em 2000, depois a gente voltou a ter uma outra diretriz curricular nacional, se eu não me engano, em 2007 ou 2008. Tá? E também é desse período, deixa eu voltar aqui, é desse período o ECA de 1990. Tá? E pela primeira vez, a gente começa a falar de direitos, né? Sujeito de direitos. Então, essa categoria que a gente trabalhava do protagonista, ele começa a mudar um pouco a característica dela, principalmente por conta de todo esse movimento que vai acontecendo no mundo, no Brasil e no mundo. E você tem, então, a instauração do ECA, o ECA vai tratar da criança e do adolescente, e, né, nesse momento a gente já começa a ter aquilo que depois a gente vai ver no Estatuto da Juventude. Só para você ter uma ideia, o Estatuto da Juventude, deixa eu até passar aqui já, o Estatuto da Juventude, ele são 18, quando a gente lê o Estatuto, a lei, né, Lei 12.852 de 2013, ela se compõe de 18 direitos, né? Então, tem direito à educação, direito à saúde, direito à mobilidade, direito ao meio ambiente, direito à moradia, direito, enfim, né? Você tem um conjunto de direitos que estão colocados aqui na Lei 12.852. O texto em si, ele é assim, de cada rabo, né? Esse conjunto de direitos, que vai definir um novo conceito, uma nova ideia sobre o protagonismo juvenil como um sujeito de direitos. Isso no bojo das políticas do ano 2000. A gente tem, em 2005, a Política Nacional de Juventude, né? E aí você tem, pela primeira vez, você tem uma relação, uma implicação entre método, protagonismo como método, e o protagonismo como um princípio de ação. A gente tem o Conselho Nacional da Juventude, então vamos entender, a gente tem primeiro o Conselho Nacional de Juventude, para depois, lá adiante, que a gente vai ter o Estatuto da Juventude. O Estatuto é produto das Conferências Nacionais da Juventude que acontecem a partir de 2008. Você tem que dar um novo status para aquele sujeito, para o sujeito jovem, né? Você entende esse sujeito agora como um sujeito de direitos. Vale lembrar, e eu esqueci de formular aqui, que lá atrás, aqui foi um erro meu, desculpa, mas aqui, 80, 90, a gente tem a Constituição em 1988, né? E a Constituição de 1988, ela vai garantir, inclusive chamada de Constituição Cidadã, ela vai garantir um conjunto de direitos às pessoas, né? Então, por exemplo, a educação é um dever e é um direito, né? E assim a gente vai ver saúde, direito, moradia, direito. Então, a Constituição Federal de 1988 abre a porta para a gente compreender uma sociedade de direitos.
que não estava posto anteriormente. Obviamente, porque antes a gente vinha de um regime militar. Mas mesmo antes, ali na década de 50, 60, com os governos do Juscelino, com os governos do Jean, né, isso ainda não estava posto. Essa ideia de sociedade de direitos, ela avança ali na década de 80, 90, e, de certa forma, se concretiza a partir do ano 2000. Bom, isso ressignifica o conceito de protagonismo juvenil como um sujeito, ou protagonismo ou jovem como um sujeito de direitos. Falei do Estatuto, que foi importantíssimo, e resultado das conferências nacionais. Bom, aí, em 2000 ainda, aparece um autor, o Antônio Carlos Gomes da Costa, ele publica um livro Protagonismo Juvenil. O livro está aqui, inclusive. Né? O livro está aqui. É um livro absurdo, né? Em que ele vai refletir sobre o tema protagonismo juvenil, mas o que a gente vê no livro é que ele fala muito da cidadania ativa, né? Despertar o jovem para a cidadania ativa, né? A partir da participação e ao voluntariado. E aí a gente vai ver que a ideia que a gente tem como sujeito de direitos, e há uma outra perspectiva que eu vou trabalhar com vocês como um sujeito da praxis, né? Essa ideia aqui, ela se assenta muito numa pedagogia construtivista e no seio das pedagogias da competência. Porque a ideia de voluntariado, estímulo à participação, cidadania ativa, né? Que aparece, preparação para a cidadania, autonomia, responsabilidade, potencialidade, aprender a ser, conviver, aprender a fazer. Então, tudo isso é muito adequado ao discurso de conformação do sujeito, né? Então, aprender a ser. Há um livro do Newton Duarte que ele faz uma crítica severa à pedagogia construtivista, pelo menos ao que chegou no Brasil, né? Que o livro é Aprender a Aprender, né? Em que ele faz essa crítica a essa forma, essa compreensão de pedagogia que existia na época e quanto ela impacta, né? Então, aprender a ser, a conviver, aprender a fazer, a ideia do voluntariado, da autonomia, da preparação para a cidadania ativa, enfim, né? E aí tem uma autora que eu anotei aqui, que é a Regina Magalhães de Souza, na tese, que depois virou um livro, né? O Discurso do Protagonismo Juvenil, de 2006, ela vai refletir sobre esse aspecto aqui, ser, aprender, fazer, né? Ela distingue, a partir do pensamento da Hannah Arendt, a diferença entre o agir e o fazer. Na compreensão da autora, o fazer ele tem um viés muito mais utilitarista. A ideia é essa, aprender a fazer, aprender a ser, né? Do que propriamente algo que seja pensado, planejado, articulado, enfim. Porque o agir, na compreensão dela, claro que o agir contém o fazer, mas ele é muito mais algo pensado, concebido, passa pelo plano da consciência, de um nível de consciência mais elaborado, do que simplesmente o fazer, né? E ela constrói uma crítica em relação a esse conjunto de conceitos que aparece. Primeiro, ela faz a crítica entre o agir e fazer. Depois, ela retoma que todos esses termos que começaram a ser sinônimos do protagonismo, eles acabam escondendo o sentido original do que era, né? Daquele sujeito que está à frente da batalha, daquele sujeito que está para a conflitualidade, daquele sujeito, entendeu? Que faz a mediação comum, né? Então, ela vai fazendo que essa polissemia, essas diferentes compreensões sobre o termo, acaba escondendo o sentido original do termo,
que é essa ideia de um sujeito que está à frente na batalha. Bom. Frutuoso? Oi. 5 minutinhos, pode ser? Pode ser, vou correr, vocês me matam, mas tudo bem. Para a gente abrir para discussões e perguntas. Está correto, está corretíssimo. Tá? Então, aí a gente avança com o conceito de sujeito de direitos, que eu já falei aqui para vocês, principalmente a partir das políticas públicas. Né? Só que assim, gente, eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho de como se constroem as políticas públicas e como que a gente disputa a agenda dessas políticas públicas. Isso não é tão simples, né? Então, assim, para você fazer com que aquilo seja uma política pública, você disputa essa política pública com um conjunto de outros atores sociais, ou de outras entidades, ou de outras instituições, enfim. Você disputa a entrada na agenda pública. Depois que você disputa a entrada na agenda pública, há toda uma conformação institucional até que aquilo venha a se tornar efetivamente política pública. Portanto, a participação da juventude na construção de políticas públicas, ela não é de imediato. Ainda que as conferências nacionais da juventude, ainda que o Estatuto da Juventude, ainda que as nossas organizações como um todo, né, insistam nessa participação, na dinâmica das políticas públicas, a entrada na agenda, a efetivação da política pública é sempre algo extremamente complexo e não é tão fácil de ser feito. Porque isso você restringe. Então, aquele que é sujeito de direito, um exemplo, claro, né? O Estatuto eu falo Estatuto do Idoso. O Estatuto da Juventude prevê ao jovem trabalho e renda. Está lá, é um direito, ok? Mas que aquilo venha a se tornar uma política de emprego, uma política de primeiro emprego, uma política contra o subemprego, bom, aí é outro caminho. Então, a mesma ideia de sujeito de direitos, ela ainda é restritiva do ponto de vista da compreensão ou enquanto protagonista, né? Então, assim, há um limite nessa compreensão e nesse entendimento. E aí tem uma autora que também escreveu uma tese, que é eu vou achar, Maria Isabel Calil Stamato, né? Que ela deu um insight assim, ó, não basta ser só um sujeito de direito. O protagonista não é só um sujeito de direitos. Ele precisa se sentir um sujeito de direitos, o que implica que o direito legal precisa refletir em sua subjetividade, e eu acrescento aqui objetividade. Então, ele precisa refletir nas condições materiais daquele sujeito, ao mesmo tempo que conforma aquele sujeito, conforma a subjetividade daquele sujeito. E aí a gente abre o leque para uma outra compreensão de protagonista, que é o que ela vai chamar protagonismo como praxis sócio-histórica. Né? E ela diz assim, ó, a partir de um processo de internalização e síntese das relações interpessoais democráticas, leva-se a uma conscientização dos determinantes sociais da condição juvenil, promovendo a ressignificação de sentidos, a releitura crítica do mundo e o fortalecimento da cultura de direitos e de ter direitos. Então, ó, a partir de ela vai usar como base a psicologia histórico-cultural. Tá? Vygotsky, primeiro plano. Né? Então, ela vai dialogar com o Vygotsky. Então, quando a gente lê a tese dela, é uma tese de doutorado na área de psicologia, portanto, ela trabalha com esse viés. A autora anterior que eu falei para vocês, que é a Regina Magalhães de Souza, a tese dela era na área de sociologia. Portanto, aqui há um viés diferente. Mas a ideia de praxis com sócio-histórica, isso me chama muita atenção.
Porque, olha só, primeiro, concebe a juventude como um momento construído e significado a partir do contexto histórico, econômico, social e cultural da sociedade. Possibilita a compreensão dos processos objetivos e subjetivos que favorecem possibilita a compreensão de obrigado. Objetivos que favorecem ou impedem a participação dos próprios jovens. Então, ela não pensa só, reflete só das questões objetivas. Ela reflete também das questões subjetivas, porque para ela, essa questão da conscientização, e aí eu recomendo o livro do Paulo Freire, que tem esse título Conscientização, em que ele vai falar da praxis, e ele vai falar da constituição do sujeito histórico, do sujeito utópico, né? E do sujeito epistemológico, do sujeito que quer conhecer, do sujeito conhecimento, o sujeito que tem esperanceia, né? E do sujeito histórico, né? Isso tudo conformado aqui na praxis, porque no entendimento dele, Paulo Freire, só há superação de uma compreensão ingênua, de um olhar ingênuo sobre a realidade, só há superação na medida que o sujeito se constitui na praxis. Praxis aqui, também recordo que é muito importante a leitura do Vasquez, né, Filosofia da Praxis, em que ele discute, a partir da matriz marxista, o que é esse entendimento, como se conforma esse texto. Resgata o sujeito presente no social e fortalece o social como constituinte desse sujeito. Resgata a historicidade e a dimensão social da juventude. Abarca as dimensões reflexivas e ativas. É importante a gente entender que, quando ela pensa esse conceito, protagonismo como praxis, ela também dialoga com o sujeito de direitos. Então, ela supera, ela traz a ideia de sujeito de direitos para dentro desse contexto. Porque quando você olha, a partir do contexto histórico, social da sociedade, compreensão dos processos objetivos que favorecem o império de participação dos próprios jovens, você está dialogando com essa ideia de sujeito de direitos. Então, assim, ela não perde esse horizonte, só que ela vai além, porque como ela dialoga dentro da psicologia com a questão da subjetividade, e vamos lembrar o seguinte, que a ideia de sujeito, quando a gente olha para a matriz marxista, né, a ideia de sujeito tem a ver com a sua relação com o objeto e, ao mesmo tempo, com a constituição de uma subjetividade. Tá? Bom, reflexiva, ação e reflexão. Né? E, por último, e acabando mesmo, eu quero apresentar pensar o protagonismo como princípio. Né? Bom, se você tomar o protagonismo como método, o jovem objeto em invenção é algo que é ser atingido, uma espécie de meta a ser alcançado pelas políticas públicas e pelas instituições. Isso dialoga muito com a ideia de direitos. A ideia principal é fazer, dentro daquilo que a gente colocou. Então, quando eu penso protagonismo como método, a ideia está nisso. Né? Quando eu penso protagonismo como prática, o jovem, nas práticas, vai se tornando autônomo e capaz de avaliar e decidir com base nas suas crenças, valores e interesses. Então, a ação prática do sujeito, a ação pela ação sem a reflexão, né, também não é adequada. O que nós estamos entendendo, então? O que nós estamos propondo? Primeiro, o protagonismo como um princípio. Ao jovem atribuído o papel de sujeito histórico-social, sua participação na formulação e implementação de novas práticas é considerada transversal em todo o processo de objetividade e subjetividade no qual eles estão submetidos. Ou seja, o protagonismo, quando ele vai aparecer nos documentos e quando a gente tem que refletir ele nos projetos de vida, ele não é um método, não é apenas um método. Ele não é uma prática a ser feita na sala de aula. Ele não é um método a ser implementado na sala de aula. Ele é um princípio pedagógico, epistemológico,
e que está dentro desse conceito de praxis aqui, do sujeito se reconhecendo enquanto sujeito, né, como sujeito de potencialidades, que reflete a objetividade do mundo, e ao refletir a objetividade do mundo, constitui a sua própria subjetividade. À medida que constitui a sua subjetividade, compreende melhor a sua objetividade. Né? Aquilo que o Paulo Freire, no livro Conscientização, ele vai dizendo, à medida em que a gente vai desvelando a realidade, novas questões aparecem, até que eu tenho que voltar a refletir, e nisso eu vou conformando minha subjetividade e vou conformando minha objetividade. Por que a questão da subjetividade? Para terminando mesmo. O Foucault, lá na década de 90, ele escreveu um conjunto, escreveu não, ele trabalhou lá palestras, né? Que virou depois o livro Bioética, Biopolítica, desculpa, em que ele vai trabalhar um conceito para esse... E o Foucault vai discutir sobre... ali as discussões iniciais sobre o neoliberalismo, e ele vai apresentar um conceito que é a governamentalidade. Depois, o Laval e o Dardot, na Nova Razão do Mundo, eles voltam com essa discussão, porque hoje as formas que o capital atua estão colocadas muito nessa constituição dessa governamentalidade, nessa subjetividade, de constituir os sujeitos dessa... Então, é o sujeito que é empreendedor de si, é o sujeito que depende só de si, é as redes sociais que capitanizam, que explodem com a questão do individualismo, enfim, né? E aí, fazendo um contraponto ao que pensava Foucault e o que a gente tem hoje, né? Lá em Vigiapuni, a gente tem os penótipos, né? Que são o lugar onde as pessoas eram vigiadas e controladas, sabe? A ideia do asilo, a ideia do hospital, a ideia do presídio, né? Conventos era assim, você tem um espaço todo aberto onde as pessoas conseguem controlar a vida dos outros, enfim. Hoje, o que a gente tem não é mais isso. A gente não precisa mais disso, né? Porque a gente internaliza um modus, um jeito, uma forma de consciência que produz essa objetividade e, ao mesmo tempo, ao produzir essa objetividade, vão se conformando uma subjetividade. Enfim, né? E aí, portanto, a necessidade da gente pensar, a partir da praxis, a superação dessa dicotomia, ou dessas questões. Falei demais, falei 1 hora, Jesus amado. Sobrou alguém nessa sala? Não estou vendo ninguém, graças a Deus. Porque senão estava vendo todo mundo morrendo de sono. Deixa eu voltar agora aqui, gente. Só preciso achar aqui como é que eu volto. Voltei. Bora lá. O que temos? Frutuoso, bom, a gente agradece a sua apresentação aqui com a gente, que só pediria que talvez você tirasse a apresentação, porque ainda continua projetada aqui para a gente poder ver o pessoal, interagir um pouquinho. Pronto. Agora, pronto. Pessoal, então, fica aberto aqui as perguntas, nós temos até 9h30, então nós temos 15 minutos para perguntas, interações, ou não, se tiver algum comentário que queira fazer, não necessariamente uma pergunta, pode fazê-la agora, nesse momento, ou escrever aqui no chat, para a gente conversar um pouquinho sobre tudo aquilo que o Frutuoso trouxe para nós, nessa recuperação histórica, né? E nesse olhar para o protagonismo juvenil a partir de um princípio, como um princípio, e não somente como um método ou uma prática escolar, né? Como a gente pode olhar, né? Alguém se habilita? Questões? Comentários? É só lembrar, Vitor, que na semana que vem a gente vai entrar no projeto de vida e discutir algumas questões metodológicas. Então, hoje era muito mais conceitual mesmo. Tá? Pronto.
o pessoal não ficar assustado, né? Sim. Quem tiver vergonha e tal, pode escrever no chat que a gente pode fazer a pergunta aqui, sem problemas. Mas também quem for fazer, por favor, abra a câmera, coloque sua pergunta. Aqui é para a gente trocar um pouco nesses 10 minutinhos que nos restam. Bom, eu tenho uma pergunta. Diga. A minha pergunta é um pouco sobre a minha experiência, sobre as práticas que a gente tem tido, não só em sala de aula, mas em movimentos eclesiais e de Uhum. outras naturezas, com relação às juventudes e a essa noção de protagonismo. A minha pergunta é se realmente os jovens querem ser protagonistas nesse processo de constituição da sua subjetividade. Como você vê essa relação entre protagonismo e século da 21, 22, com relação ao futuro, né? E essa rápida estimulação das tecnologias, como você vê o protagonismo juvenil ancorado nessa realidade, onde parece que a reprodução se sobressai em relação às questões criativas, né? Como a gente percebe, o jovem realmente quer ser protagonista nessa sociedade que mais reproduz do que gera ou cria. Como você vê essa tensão existente entre reprodução de um sistema ou de um modus operandi e uma criatividade ou protagonismo, por um lado, né? Ô, Vitor, assim, você tem duas opções, né? Qualquer um de nós, jovem, adolescente, o que for, adulto, né? Ou a gente é sujeito, ou a gente é assujeitado, né? Então, a gente tem duas condições de, de, de olhar e ver a vida. E assim, é um limite para isso, porque assim, o Gramsci falava isso, né? Nós somos todos conformistas de alguma conformidade. Então, determinadas situações, nós somos determinados, porque a gente não tem um controle da vida social, da vida pública, enfim, do conjunto total da vida, né? Mas é uma diferença. Quando eu me compreendo como sujeito pela praxe, ou quando eu me compreendo como protagonista pela praxe, eu consigo refletir sobre essa realidade, sobre esses tensionamentos que existem, né? O sujeito criativo, ele não é criativo a partir do que se reproduz, né? Por exemplo, você pode agora no chat GPC, CPC, sei lá qual é o nome daquele negócio lá, você pode ir lá, eu mesmo, posso lá, protagonismo juvenil. Vai aparecer um conjunto de ideias, formulações, está tudo ali dito, né? Eu mesmo experimentei, para vocês terem uma ideia, tem um site chamado Gama. Não sei se vocês já usaram isso. É uma ferramenta de inteligência artificial. E eu fui experimentar. Botei lá. E ele faz slides. Ele faz isso que eu fiz agora. Protagonismo juvenil. Cara, ele me preparou acho que 10 ou 12 slides sobre protagonismo juvenil. Aí eu comecei a ler aquilo e disse, cacete, mano, isso não tem nada a ver com a minha compreensão, com a minha linha de pensamento, com pensar fora da caixinha, né? Porque quando a gente pensa do sujeito criativo, implica num sujeito que se entende determinado, mas apesar de todas as determinações, ainda consegue refletir e pensar saídas, ou individuais, ou coletivas, ou nem sempre essas saídas são imediatas, né? Mas, enfim, eu consigo, de alguma forma, quando eu me constituo como um sujeito
como um protagonista a partir dessa ideia da praxis. E aí eu consigo refletir sobre aquilo que sou, aquilo que faço, e aquilo que faço reflete também naquilo que eu sou. Isso é aprendizado também. Isso também é aprendizado. Então, assim, quanto mais ferramentas eu tiver de crítica, por exemplo, eu poderia vir aqui com vocês e pegava o livro do Antônio Carlos Gomes da Costa, aqui o livro. Podia, olha, gente, protagonismo juvenil é definido assim, cidadania ativa, aí a gente avançou para a sociedade. Mas peraí, o que se discute? Quais são os outros elementos? Então, essa ideia de fugir, de não ser assujeitado, essa inquietação, né, só se faz ou só se compreende quando a gente pensa lá no início do conceito, da etimologia da palavra, do sujeito que está na frente, na batalha, sabe da dureza da batalha, sabe da dificuldade que é tudo isso, né, mas faz o enfrentamento. Mas eu preciso de armas para isso. Né? Eu preciso de armas. Portanto, e aí a gente vai tratar disso semana que vem, como é que eu operacionalizo isso na sala de aula? Como é que eu trabalho o projeto de vida efetivamente como um princípio, não apenas como um método, ou não apenas a partir das 14 situações em que aparece na BNCC? Como é que eu trabalho isso? Como é que eu dou conta disso? Enfim, né? Então, assim, 2 caminhos. Ou você é sujeito, ou você é sujeitado. E, assim, se você se compreende como um sujeito da praxis, como um protagonista, evidentemente, você também vai se compreender como algo que é determinado, está sendo determinado, mas essa determinação, aquilo que falava Paulo Freire na pedagogia da autonomia, essa determinação não é condição para eu continuar do jeito que eu estou, né? Mas é possibilidade de eu ir além. O Marx falava isso, né? Muito mais do que filósofos, a gente precisa de pessoas que transformem. Então, assim, a transformação. Mas eu insisto, eu preciso de estruturas para dar conta disso. Eu preciso de leitura, eu preciso de percepções. Então, assim, o meu mundo ele precisa se alargar para eu ter todo esse entendimento. Tem um conceito que a Politecnia trabalha, que dentro da relação com o trabalho como um princípio pedagógico, que é o conceito de unilateralidade, que eu, inclusive, trabalhei um ano passado em um dos cursos, né? Que é bem isso. O sujeito se compreender como um sujeito múltiplo de potencialidades, não como um sujeito único que faz sempre as mesmas coisas que as pessoas do mesmo jeito, do mesmo lugar. Então, assim, constituir esse sujeito protagonista da praxis é sempre um desafio muito grande, porque é constituição. E outra, diante dos processos de alienação que a gente vive, nada garante que eu, sendo protagonista hoje, consciente hoje, amanhã eu continue sendo. Porque é um processo ininterrupto. De compreender-se como sujeito. Obrigado. O Léo Juliette, eu atuo em uma ONG e também seguimos sobre essa linha de pensamento que o Frutuoso abordou. Trabalhamos suas potencialidades e habilidades e principalmente ser protagonistas de suas decisões. Só que barramos sempre na questão da autorresponsabilidade. E o Paulo Souza, parabéns pela fala, Antônio, como você analisa esse protagonismo diante de uma sociedade dependente e principalmente uma juventude. Com as 2 contribuições que a gente tem. E aí, Frutuoso, eu deixo a palavra para, em 3 minutinhos, pontualmente, a gente terminar às 9h30. As considerações finais, orientações para o próximo encontro. Isso. Então, assim, agradecer, falei demais, são 9h27, né? Eu pretendo, essa semana, publicar esse conjunto de slides, né?
Acho que a gente tem ali na ferramenta, né, do Cajueiro, né, da educação virtual do Cajueiro, a gente tem algumas possibilidades, né, vou indicar algumas bibliografias, fazer alguns questionamentos para a gente estar dialogando durante a semana, né. E na semana que vem a ideia é essa, a gente voltar com um tema partindo dessa ideia. Então, vou partir da ideia de semana que vem, olha, nós estamos falando do protagonismo a partir da constituição do sujeito da praxe. Pronto. Ok? E não nega o sujeito de direitos, mas ele incorpora esse conceito. A partir dessa ideia, e como um princípio, ok? Como um princípio pedagógico, vou trabalhar com essa ideia para daí a gente avançar na dimensão do projeto de vida, porque a gente não tratou hoje do projeto de vida, e a gente não tratou também no desdobramento disso, no ponto de vista metodológico e pedagógico da sala de aula. Beleza? Então, a gente agradece, Frutuoso, muito obrigado pela presença, pelas contribuições. É muito bom ter esse olhar histórico para a gente não perder a memória do nosso processo constitutivo enquanto partícipes da sociedade, né, e desse olhar histórico que a constitui, mas também olhando para frente, para o futuro, né, com relação a essa compreensão entre o protagonismo enquanto um princípio, né, um princípio que também nos provoca, nos invoca, nos convoca para estar atentos, né, a como ser um sujeito da praxis, né, um sujeito transformador da nossa realidade existente, né. Então, que a gente não perca essa esperança, né, não percamos esse horizonte de esperançar com relação a sermos protagonistas da nossa própria história e também da história de outros, né? Então, a gente agradece muito a presença de todos. Quem quiser pode abrir as câmeras aí para a gente tentar tirar uma foto bem bonita. Mas é isso, a gente se encontra na próxima terça, então, no mesmo horário, às 8 horas. E isso, vão se chegando aqui. Às terças-feiras, então, no dia 10, né? Então, a gente se encontra às 20 horas, como o Frutuoso colocou, para a gente continuar a nossa conversa, o nosso debate. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos, a gente agradece e bom descanso. Tchau, gente. Bom descanso.